Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 18 de abril de 2013. Nós estamos juntos há 361 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 14 e 15 do livro de Levítico. No capítulo 13 que lemos ontem, Moisés traz as instruções para separar um leproso do convívio das demais pessoas em Israel, mostrando que certas condições de doença tornavam uma pessoa desqualificada para o culto e para a convivência no meio do povo israelita. Mostrando então que o povo de Israel deveria, com suas normas higiênicas, sanitárias e com sua distinção no trato das coisas da vida, apontar para a sua condição de povo santo de Deus, e a lepra seria uma das coisas nas quais isso se manifestaria. No entanto, a boa notícia está no capítulo 14. Embora a lepra tornasse a pessoa desqualificada para o convívio social, havia a possibilidade de cura e de retorno. E o capítulo 14 então vai tratar do retorno desta pessoa ao convívio no acampamento israelita. Ela não poderia entrar lá, mas o sacerdote ia sair fora do arraial para examinar essa pessoa, como diz o verso 3, e então, uma vez sendo constatada que ela havia sido purificada, seriam tomadas as providências para a sua reintegração na comunidade. O ofertante, o leproso curado, deveria providenciar, e aqui provavelmente ele teria de ser socorrido nisso, porque ele mesmo não teria condições sociais ainda, por estar impuro, de providenciar tudo isso, mas ele teria de, com alguma ajuda, arrumar 2 aves limpas, vivas, pau de cedro, quer dizer, um galho daquela grande árvore conhecida como cedro, estofo carmesim, que seja um pedaço de pano vermelho, e isopo. Isopo é um vegetal que alguns dizem que parece com salsinha e que seria feito numa espécie de molho, não é, desse vegetal, que ao ser imbuído no sangue, ele salpicaria o sangue, ele aspergiria o sangue sobre a pessoa a ser purificada. Não há muitos detalhes para nos ajudar aqui no que tudo isso significa, mas nós sabemos que o vermelho aponta para o pecado, nós sabemos que o isopo é um vegetal sempre usado para aspersão de sangue, e nós temos uma ideia de que essas 2 aves, ao serem sacrificadas na maneira como é estipulado aqui, estavam apontando para algumas verdades que vamos passar a falar agora. O leproso que havia sido purificado mataria uma ave e recolheria o seu sangue. E então o sacerdote pegaria aquele sangue e com o pau de cedro, e com o pano vermelho, e com o isopo, trataria de aspergir aquele sangue sobre o leproso purificado. Possivelmente está aqui então em perspectiva a ideia da purificação da lepra, a purificação cerimonial daquele que estava inapto para o convívio com o acampamento de Israel. É possível que a cor vermelha do pano aponte para o pecado, para a condição de impureza, que o isopo tenha essa associação com aspersão, e talvez o pau de cedro fosse para você molhar a ponta do pano, melhor dizendo, amarrar o pano na ponta do pau, para você então molhar no sangue e aspergir, e depois aspergir com o isopo também. Nós não temos maiores detalhes sobre isso, e é melhor ser silencioso nesta hora do que tentar especular e com isso errar. Havia a ave então que morreu e que deu o sangue para essa purificação, mas havia também a ave que permaneceria viva e que seria solta para voltar ao seu ninho. É possível que 2 coisas estejam em perspectiva aqui. Primeiro, que a ideia de um sacrifício de um inocente que morre no lugar de alguém que precisa de restauração, como já dissemos, e então a ideia de um outro animal que vivo iria levar o pecado daquele por quem a outra vítima morreu, ia levar esse pecado para longe. Isso vai fazer bastante sentido se estudarmos depois o capítulo 16, no dia da expiação, que é tratado ali, onde você vai ver que há 2 bodes, um que morre no altar do holocausto como oferta pelo pecado, e o outro chamado bode expiatório, aquele que vai levar o pecado para longe. Isso é possível. Mas também é possível que essas 2 aves simbolizem a vida para a qual o leproso morreu, ele deixou de viver fora do acampamento, e a vida para a qual ele vai retornar, com aquela ave que agora volta para o seu ninho. Assim o leproso agora voltaria para o convívio do povo de Israel. Seja qual for a ideia que esteja predominando aqui, nós não temos como afirmar, o fato é que esse sacrifício está reintegrando o ex-leproso ao convívio do povo.
Antes, porém, ele vai ter que se lavar em água, mostrando que ele está deixando a impureza para trás, vai ter que lavar as suas roupas e vai ter que cortar todos os pelos do corpo. Vai ter que se rapar completamente. É um recomeço, é uma nova vida. E então ele vai vir para dentro do acampamento de Israel. Vai ficar ainda 7 dias sem entrar na sua tenda, porque é para ter certeza de que aquela purificação é de fato genuína, de que ele de fato está curado da sua lepra. E depois desses 7 dias, ao 8º dia, que normalmente é um dia de regozijo, não é? Você vai ter então as ofertas que ele vai fazer. Começa com uma oferta pela culpa, diz o verso 12. E por que oferta pela culpa? Você se lembra dos capítulos anteriores que oferta pela culpa tem a ver com restituição. E é possível, nós também não temos como ter certeza, de que isso seja uma indenização daquele tempo pelo qual o leproso não esteve participando da vida de Israel, não esteve contribuindo com seus dízimos, não esteve participando do sustento do tabernáculo. É apenas possível isso. Nós não temos maiores condições de fazer afirmações mais definitivas. Depois, diz o verso 19 que seria feita uma oferta pelo pecado, um holocausto e uma oferta de manjares. Isso estaria simbolizando a reintegração do indivíduo na vida de adoração dos israelitas. Ele então faria um sacrifício pelo seu pecado, buscando a expiação. Faria um holocausto buscando a sua consagração. E a oferta de manjares teria a ver então com a consagração da sua produção a Deus e a celebração da vida na presença de Deus. Tudo isso então marcaria a reintegração do indivíduo à presença de Deus dentro do acampamento de Israel. Isso nos mostra então que a questão da impureza era algo sério, que a impureza deveria ser mantida fora do acampamento e que a reintegração de uma pessoa ao acampamento deveria ser feita mediante uma consagração completa desta pessoa ao Senhor. Isso tem os paralelos claros para nós na igreja, que precisa manter fora de suas fronteiras aqueles que estão dizendo que são igreja, mas estão vivendo em pecado, estão afrontosamente contrariando a palavra de Deus e que, se desejam ser restituídos a esse convívio, precisam dar evidências do seu arrependimento e do perdão que se manifestará em sua vida através de uma mudança de atitude. Então, acontecia desta maneira lá no acampamento de Israel. Os versículos 21 em diante vão dar as leis de sacrifícios que seriam feitas numa situação semelhante a essa caso a pessoa fosse pobre. Ela não precisaria matar animais tão caros quanto no primeiro caso, poderia matar animais mais baratos, poderia fazer uma oferta de cereais de uma quantidade menor de grãos, mas em todos os casos a ideia era a mesma. O pecador que vai ser readmitido sacrifica duas aves, uma delas mostrando o perdão de pecados e o abandono de uma condição anterior de impureza, solta viva uma ave, simbolizando possivelmente que o seu pecado foi levado para longe, ou então que ela retorna ao convívio no ninho com os demais adoradores israelitas. Essa pessoa lava as vestes, rapa os pelos do corpo, toma banho e então aguarda 7 dias para poder entrar em sua tenda. Quando for entrar, vai oferecer sacrifícios, oferta pelo pecado, holocausto e oferta de manjares. E também vai ser consagrada com sangue e com óleo, os elementos da consagração de Arão e os sacerdotes e tudo mais. Sangue esse, óleo esse que vão ser colocados sobre a orelha direita, o polegar direito e o dedão do pé direito, mostrando que a pessoa em suas extremidades está sendo consagrada a Deus para que o todo da sua vida seja dirigido a Deus. Seja lá o que for que ela for ouvir, seja lá o que for que ela for fazer, ou seja lá o que for, por onde ela for andar com os seus pés, tudo isso está sendo reconsagrado ao Senhor. Tudo isso mostra então que a purificação era algo muito sério para o israelita. E nos ajuda a entender histórias muito importantes do Novo Testamento. Quando nosso Senhor Jesus encontra um leproso, na história que está narrada lá em Marcos, capítulo 1, versos 40 a 44, o leproso se ajoelha diante do Senhor Jesus e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Note que a palavra básica não é curar, mas sim purificar. E Jesus diz: eu quero, fica limpo. E ele ficou limpo, o que mostra que Jesus não era simplesmente um médico, mas era um sacerdote que realizava tudo o que está sendo apontado aqui neste capítulo. Da mesma forma,
Quando lemos lá em Lucas capítulo 17, versos 11 a 19, sobre a cura dos 10 leprosos, eles estavam passando ao longe e de longe gritaram para Jesus, não é? Senhor, cura-nos! E Jesus então falou com eles, vão apresentar-se ao sacerdote, para cumprir o que estava escrito neste capítulo 14 de Levítico. E indo eles para se apresentarem ao sacerdote, para examinar a condição deles, eles foram curados. Então você nota que nós temos em Jesus o cumprimento final desta lei. A partir do verso 33, nós vamos ver não mais a lepra sendo estudada em relação a indivíduos, mas agora em relação a construções. Uma casa. Essa norma seria útil, especialmente quando os israelitas já estivessem morando na terra de Canaã. Você se lembra que durante a época em que o livro de Levítico foi escrito, eles moravam em tendas no deserto. Então não havia o caso de ter casas, eles moravam em tendas. Mas quando eles viessem a ter casas, se surgisse mofo na casa deles, isso também seria um assunto de investigação. Se a praga cresce, é porque ela é maligna, ela torna a casa impura. Se ela não se estende, então não há dificuldade, como era o caso da lepra que estudamos lá no capítulo 13. A purificação, então, era feita por etapas. Se fosse possível tirar as pedras mofadas, raspar o interior da casa, rebocar outra vez a casa e conservá-la assim, tudo bem, porque a construção de uma casa era obra muito dispendiosa. No entanto, se depois de feita essa primeira tentativa, a casa ainda progredisse na praga, então era necessário destruir tudo e levar tudo aquilo para um lugar fora do acampamento. Esses princípios nós já estudamos sobre eles antes. E nós vemos que as pessoas que faziam isso, diz o verso 46, que lidavam com essa impureza seriam imundas até a tarde. Essa expressão já apareceu antes em Levítico, mas nós não tratamos dela. Por que até a tarde? Pela manhã era oferecido um holocausto em favor de todo o povo e à tarde também. E esses sacrifícios lembravam a contínua necessidade de expiação em favor dos israelitas, e isso nós já tratamos. Então, se durante o dia a pessoa cometeu alguma impureza, quando chegasse o momento da tarde em que fosse oferecido o sacrifício rotineiro em favor de todos os israelitas, então essa impureza dela teria sido removida com aquele sacrifício. E isso também mostra para nós que não só a saúde das pessoas, ou a vestimenta das pessoas, mas também a habitação das pessoas, tudo era consagrado ao Senhor. Tudo deveria ser limpo, sem praga, sem doença, sem nada. E isso apontava para algo muito maior. Você vê que aqui, quando uma casa era impura, que ela deveria ser destruída, não ficaria pedra sobre pedra. E isso nos lembra daquilo que Jesus fez com o templo, quando expulsou cambistas, quando expulsou mercadores do templo, falando que a casa do Pai deveria ser chamada casa de oração e dizendo que não ia ficar pedra sobre pedra naquele lugar. Os discípulos mostraram o templo a Jesus e disseram, o Senhor vê que grandes pedras? E Jesus falou assim, tudo isso aí vai ser derrubado. Aquela casa estava contaminada pela impureza, pela falta de santidade, pela religiosidade distorcida. E o Senhor Jesus então corrige isso, fazendo exatamente a cerimônia de purificação que está prevista aqui. Não é ele quem vai destruir em pessoa, mas ele, o tabernáculo de Deus entre os homens, estando conosco, se entrega em sacrifício por nós, mas tempos depois nós vemos exatamente que aquilo que Jesus começou a fazer ao expulsar os cambistas é concluído pelo Pai, quando no ano 70 o templo é derrubado. Chegamos então ao capítulo 15, onde vemos as questões das imundícias do homem e da mulher. São questões aqui de conotação sexual. E este capítulo está claramente estruturado numa forma que tem um versículo central, que é o versículo 18. Quando um homem e uma mulher se deitarem e o homem emitir o sêmen, os dois vão se banhar em água e vão ser imundos até a tarde. Qual é a ideia? A ideia é que quando houver relação sexual, o homem e a mulher que houverem praticado a relação sexual estarão impedidos de adorar até que seja oferecido o sacrifício da tarde por eles. Por que isso pode nos parecer estranho, uma vez que, especialmente o sexo conjugal praticado entre homem e uma mulher, é uma coisa linda, que Deus abençoa, que Deus estipulou e em nada pecaminosa? A chave parece ser o verso 31,
que os filhos de Israel seriam separados das suas impurezas para que não morressem nelas, contaminando o tabernáculo. É fato que a divindade cananita Baal era o deus considerado o deus da fertilidade, e havia sexo envolvido no culto a Baal. E com isso em mente, é bastante provável que Deus estivesse querendo deixar claro que sexo é uma bênção, mas não deve ser associado a culto. Que Deus não quer ser cultuado como as divindades cananeias de fertilidade. E que então, até mesmo a relação bela, santa de um homem com sua mulher, tornaria aquelas pessoas naquele momento não apropriadas para o culto. Para que então ficasse muito claro, o culto é uma coisa e a vida sexual é outra coisa. Deus é glorificado nisso sem dúvida alguma, mas Ele não quer que as duas coisas se misturem. O verso 18 é o centro do capítulo e trata da atitude mais normal e da conduta mais normal em questões sexuais, quando a emissão seminal é feita numa relação rotineira, santa, sem maiores dificuldades. Para trás do capítulo 15, verso 18, nós vamos ter questões diferentes. Nós vamos ver que no começo do capítulo, fazendo a moldura do capítulo, nós temos a emissão de fluxo do pênis masculino, fluxos de longa duração. É dito aqui fluxo seminal do seu corpo, mas a ideia aqui é o corpo como um símbolo eufemístico, uma linguagem mais suave para tratar do órgão genital masculino, e o fluxo seminal aqui como uma ideia de corrimento mesmo. Então, se alguém tivesse algum corrimento peniano de longa duração, isso tornaria a pessoa imunda. Doenças como gonorreia, por exemplo, estariam em perspectiva aqui. A partir do verso 16, nós teríamos aqui os fluxos seminais ou os fluxos masculinos de curta duração, que seriam coisas como a poluição noturna, a emissão natural do sêmen, quando o homem tem um sonho e durante a noite elimina o sêmen sem ter contato com a mulher. Tudo isso tornaria o homem impuro. Já a partir do versículo 19, nós vamos ver a emissão de fluxos de curta duração na mulher, o ciclo menstrual. E a partir do versículo 25, nós vamos ver a tratativa dos fluxos de longa duração na mulher, aqueles que poderiam representar um corrimento ou alguma outra questão que apontasse para uma enfermidade. Veja então, o capítulo começa com os longos fluxos do homem, passa pelos curtos fluxos do homem, vem para o ponto central, a relação normal de um homem com uma mulher. Depois passa para os curtos fluxos da mulher e os longos fluxos da mulher. O capítulo então está logicamente estruturado, mostrando que em qualquer dessas circunstâncias, as pessoas não devem comparecer para adorar. Elas estão declaradas imundas até a tarde. E isso por quê? Porque não se quer, parece ser o ponto fundamental aqui, confundir sexualidade com vida de adoração. Em especial para guardar o povo israelita das confusões cananitas em torno dos deuses da fertilidade. Mais uma vez, nós vemos aqui que o Senhor Jesus é o cumprimento disso tudo. Quando nós lemos lá em Marcos capítulo 5, versos 25 a 34, que uma mulher que tinha um fluxo, já um sangramento, uma hemorragia há muitos anos e havia gasto tudo o que possuía com os médicos sem obter sucesso, pensou, se ao menos eu tocar o Senhor Jesus, eu serei purificada. E ela toca Jesus no meio da multidão. Jesus sente que saiu o poder dele e pergunta, o que aconteceu? Quem foi que me tocou? Os discípulos vão dizer, mestre, está cheio de gente aqui, qualquer um deve ter te tocado. Mas Jesus investiga até que a mulher se apresenta com medo e fala, fui eu, mestre, e explica toda a situação. E Jesus diz a ela, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E nós vemos aqui então que novamente isso está apontando para o Senhor Jesus, aquele que nos purifica de todas as impurezas, e aquele que aproximou aquela mulher que por conta desta norma esteve impedida de adorar durante tanto tempo. Nós então estamos vendo mais uma vez o quanto as leis cerimoniais apontavam para um caminho de santidade, apontavam para a pureza do acampamento israelita, a pureza do culto, e o quanto elas apontam para Jesus como aquele que cumpre tudo isso de maneira perfeita. Entendidas assim, essas leis passam a ter um sentido muito maior para todos nós. E eu espero que essa compreensão continue a abençoar a sua vida. Amanhã a gente se encontra aqui, se Deus permitir, para estudar o capítulo 16, o dia da expiação. Bom estudo para você e até lá, se Deus quiser.